jogador que entra em campo num clássico entre Flamengo e Vasco para jogar no Maracanã com 20 mil pessoas, vários clarões na arquibancada. Ter mais espaços vazios do que cheios, né? É uma atmosfera inimaginável. Um Maracanã num dia de clássico com uma atmosfera insossa. Então, acho que isso interfere também no ânimo dos jogadores. O Vasco tem sim o mérito de ter conseguido se organizar defensivamente, sofreu mais uma pressão no fim do jogo, o Flamengo criou mais chances, mas no conjunto da obra o Vasco fez mais uma partida segura, mas para um time que está brigando por Libertadores, que hoje já mudou de patamar, mudou de perspectiva, precisa jogar um pouco mais, precisa tentar botar a bola no chão. O Vasco hoje tem um dilema na criação. O Matheus Vital se sacrifica muito do lado esquerdo, marcando, voltando demais. Na metade do segundo tempo ele já estava cansado, mas o Nenê, que joga mais livre, com menos obrigações, e essa é uma orientação do Zé Ricardo, também não tem conseguido criar. Foi exatamente assim no jogo contra o Botafogo, o Zé Ricardo manteve o Nenê e ele conseguiu decidir, tem muita qualidade. Mas quando isso não acontece, a participação do Nenê acaba sendo praticamente nula. Recebe jogadas, mas cria pouco, é pouco incisivo. Então, a criação do Vasco precisa funcionar mais para um time que busca Libertadores. E hoje, a ofensiva foi muito pobre novamente. Mas busca mesmo, Jean? Porque assim, tem uma realidade matemática e tem a realidade do campo. Hoje a gente teve um grande exemplo disso no Clássico Paulista, né? Que a gente já vinha falando. O Santos tem possibilidade matemática de brigar pelo título, mas o campo não te dava essa amostra. O campo não fala isso, né? O campo fala, sabe disso? O campo fala, né? O campo fala. E o campo vinha falando e hoje o campo gritou, inclusive, né? O campo gritou para mostrar que é só uma questão matemática. O campo não tem mostrado isso. É o caso do Vasco. É mais uma questão ali de matemática, você tem muitas vagas, tem possibilidade e tudo, mas o campo está provando isso? Eu acho que... Responde já que a Débora Gares chegou, tá bom? Vamos lá. Vamos no Maracanã com a Débora Gares para acompanhá-la. 0-0, Flamengo e Vasco. Pode colocar a Débora aí no telão. Tudo bem, Débora? Alô. Oi, William, tudo bom? Boa noite para você, para os amigos aí no estúdio Fãs do Esporte. A gente já está aqui dentro da sala de coletiva do Vasco. Daqui a pouquinho o técnico Zé Ricardo vai estar por aqui para trazer mais informações sobre essa partida. Uma partida, um resultado que acabou sendo comemorado pelos torcedores do Vasco. Saíram do Maracanã felizes porque, principalmente no finalzinho do jogo, no segundo tempo, na metade final do segundo tempo, o Flamengo atacou muito mais, o Vasco conseguiu segurar, chegou a ficar com 1 a menos a partir dos 40 minutos de jogo, ficou com 1 a menos, um jogador a menos, conseguiu segurar a pressão do rubro-negro e manter esse resultado, 1 ponto na tabela. O Vasco agora amplia a sequência de jogos sem perder, são 7 jogos agora, com 3 vitórias e 4 empates depois desse 0-0. O Vasco pontuando aos pouquinhos, chegando e tentando garantir a sua vaga na Libertadores da América do ano que vem. Falando de público, nós tivemos 24.813 torcedores presentes aqui no estádio do Maracanã, um público até abaixo, mas muito se comenta que a torcida do Flamengo, por exemplo, por conta dos ingressos altos, está aguardando aí para os jogos da Sul-Americana. Teve por aqui na quarta-feira passada, vai estar na próxima. A renda então ficou em R$ 739.775. Lembrando então que o Flamengo vem numa situação entre 2 jogos de meio de semana por conta da Copa Sul-Americana, jogou na última quarta-feira, volta a jogar na próxima quarta-feira. O Vasco mais tranquilo, disputando apenas o Campeonato Brasileiro. Esteve desfalcado hoje do zagueiro Breno, que está cumprindo suspensão após ter sido expulso na última partida, e ainda não pôde contar com o atacante Luiz Fabiano. O técnico Zé Ricardo preferiu lançar André Rios na posição no jogo de hoje. Daqui a pouco ele chega aqui, explica essa opção dele, acabou repetindo praticamente o time que ele tinha usado na última rodada e vai sair aqui do Maracanã com 1 ponto garantido para o Vasco. Tá certo, William? Daqui a pouquinho a gente pede passagem para colocar ao vivo o técnico Zé Ricardo para vocês ouvirem. Combinado? Muito bem, combinadíssimo. Você não pede, você manda hoje. Pode deixar. Jean, e aí? O campo e a matemática?
Eu acho que o campo, não pela qualidade técnica que tem o Vasco, pela possibilidade que o Vasco tem de ganhar 5 ou 6 jogos seguidos, mas pelo que os outros não estão jogando, por aquilo que o Mauro falava no começo, quer dizer, o nível do futebol brasileiro é esse, eu acho que o Vasco tem condições, sim, de brigar pela Libertadores, por mais que isso pareça bizarro, olhando hoje para a escalação que tem o time do Vasco. O Vasco é um time organizado, acho que o Vasco hoje foi inferior ao Flamengo no Clássico, mas é normal que seja assim. Acho até que, assim, a superioridade do Flamengo no Clássico não reflete, mas nem de longe, a superioridade que ele deveria ter contra o Vasco. Acho que o Flamengo está muito mais longe do seu limite do que o Vasco está longe do seu limite. Então, assim, o Vasco está na dele, jogando do jeito que jogou, com essas limitações. Acho que essa foi quase que uma regra, inclusive, do Flamengo, que tem um desempenho muito bom nos clássicos no ano. Esse foi o 18º clássico que o Flamengo jogou na temporada, uma derrota apenas, né? Para o Fluminense, se não me engano, né, mano? Foram 17... Não, Botafogo. Botafogo. Foram 18 clássicos, uma derrota só. Só vitórias e empates. Então, assim, primeiro, isso faz sentido, porque acho que hoje você olha para o elenco do Flamengo e é um elenco muito superior. Clássico é clássico, tudo pode acontecer, mas acho que é normal que num clássico também o time com mais qualidade tenha mais chances de vencer. O Flamengo tem feito isso valer, né, nos seus confrontos contra os seus rivais locais, os seus rivais do Rio de Janeiro. Mas eu acho que o futebol desempenhado, o futebol jogado, isso não tem refletido a diferença que existe ou que deveria existir entre o Flamengo e o Vasco hoje. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma tela aí com o aproveitamento do Flamengo em clássicos, né, em termos de pontuação, aproveitamento alto. O Cícero tá ok lá no Flamengo para falar com a gente? Lá no Maracanã? Cícero que vai trazer o lado do Flamengo aí dessa história. Vamos nessa? Então vamos lá, telão. Depois da Débora Gari, Cícero Melo agora para trazer as informações do Flamengo depois desse empate em 0-0. Vai lá, Cícero. Tudo bem, William? Um grande abraço para você, para os companheiros e para o fã de esporte. Já estamos aqui na zona mista do Flamengo, aguardando a saída dos jogadores rubro-negros. Daqui a pouco também vai falar o técnico Reinaldo Rueda. Esse empate acabou não sendo um bom resultado para o Flamengo, porque o Flamengo aspira, né, coisas mais altas. E se ele ganhasse hoje, ele pelo menos iria dormir hoje no G5. Ultrapassaria o Botafogo e o Cruzeiro. Ambos têm 47 pontos ganhos e o Flamengo teria ido a 49. Mas se o Flamengo não subiu, também não desceu na tabela de classificação. O Flamengo nem desce nem sobe, né? Ficou estacionado, porque se ele perdesse hoje para o Vasco igualaria o número de pontos, mas ultrapassaria o Flamengo com uma vitória a mais, 13-12. Portanto, então, o Flamengo vai terminar esta rodada na mesma colocação, a 7ª colocação, o que dá direito no G7, é uma pré-Libertadores da América, mas poderia ter avançado aí, provocado o Cruzeiro, o Botafogo e ter já ultrapassado os dois e aguardando os resultados no domingo das duas equipes. Lembrando que o Flamengo agora volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, jogo no próximo domingo lá em Porto Alegre, às 5 horas da tarde, jogo contra o Grêmio na Arena do Grêmio, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, na quarta-feira, o Flamengo decide com o Fluminense uma vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana. Como venceu o primeiro jogo na quarta-feira passada por 1-0, um empate classifica o Flamengo, mas também uma derrota por 2-1, por exemplo, 3-2, o Flamengo estará eliminado da Sul-Americana pelo critério aí do gol qualificado. 1-0 para o Fluminense e leva a decisão da vaga para os pênaltis. Para o jogo de quarta-feira, o Flamengo deve ter um reforço. O volante colombiano Cuellar, que hoje ficou cumprindo a suspensão pelo 3º cartão amarelo. É claro que são competições diferentes para o time na Sul-Americana. Os outros jogadores que continuam lesionados não vão ter chance de jogar. O zagueiro Hever, o Berrio, só ano que vem, no meio do ano que vem, fez uma cirurgia no joelho esquerdo. E o Guerreiro é um ponto de interrogação. Mas eu acho, pelo andar da carruagem que a gente sentiu, tá difícil do Guerreiro voltar no Fla-Flu. Quem sabe só volta aí pela seleção peruana, né? Nos jogos aí que valem uma vaga para a Copa do Mundo contra a Nova Zelândia. Para quem chegou agora, confirmando público e renda, público pagante 20.571 torcedores no Maracanã, não é um público digno de um Flamengo e Vasco, a importância que ele teve, 24.813 presentes, uma renda de R$ 739.775, com a agravante que o Flamengo jogou durante 10 minutos, desde os 40 minutos do segundo tempo,
tivemos 5 minutos de prorrogação, né, de acréscimos, então foram 10 minutos com um jogador a mais, já que o Ramon deixou o campo e nem assim o Flamengo conseguiu vencer o Vasco da Gama. Vamos aguardar as explicações dos jogadores e também do técnico Rueda. Mas o Flamengo ainda não perdeu para o Vasco esse ano. Em 2017, hoje, com essa partida de hoje, 5 jogos, 3 empates e 2 vitórias do Flamengo, William. Legal, Cícero. Então daqui a pouco os treinadores aí, vamos ouvi-los. Essa história dos clássicos é legal, pela rivalidade local, bacana, aproveitamento grande nos clássicos, só perder 1 em 18 e tudo. É muito pouco, né? Eu acho, inclusive, que esse é um dos grandes problemas do Flamengo, né? O pensamento pequeno, provinciano. Fosse um adversário de outro estado, talvez hoje o Juan não jogasse, um ou outro fosse poupado para quarta-feira com o Fluminense. Ah, mas é o Vasco, então tem que jogar com força máxima. Tem um elenco, mas não, é clássico, né? O Flamengo tem um pensamento, não se assume isso, mas a postura é de quem pensa demais nos confrontos domésticos e não se posiciona como deveria em confrontos interestaduais. Como o domingo passado contra o São Paulo, que foi um primeiro tempo ridículo, né, do Flamengo, uma coisa pavorosa, de um time absolutamente banana, passeando dentro de campo. Então, isso não é mais novidade. Agora, o que me chamou a atenção também hoje, eu fiquei imaginando, será que o Zé Ricardo pensou durante o jogo o porquê dele ter colocado tantas vezes o Rafael Vaz para jogar e não o Juan? Porque o Juan só começou a jogar bem, todo mundo hoje elogia, como o Rueda. Nos tempos do Zé Ricardo, era o Rafael Vaz e mais 10. Não, 10, Rafael Vaz, Márcio Araújo, Muralha e mais 8. Gabriel, talvez. Gabriel de vez em quando, de vez em né? quando, Aí mais 7. Esses caras jogavam sempre, né? E o Juan hoje foi quem mais interceptou, foi quem mais desarmou. E tem sido rotina isso, né? E mesmo veterano e tal, com experiência, se posiciona muito bem, bote na hora certa. Talvez seja hoje o melhor jogador do Flamengo. Se você pegar as últimas partidas, o mais regular do time talvez seja ele. E o goleiro que tem jogado bem. Vamos ouvir o Rueda, então? Vamos lá? Treinador do Flamengo falando nesse momento. Todos los 90 minutos con una convicción y una credibilidad en la entrega, en la mística del grupo. Segundo, felicitar, parabéns para todos los atletas, para todos los jugadores, porque hicieron un gran esfuerzo, con mucha mística, con mucha entrega, con mucho comprometimiento. Pienso que era un partido muy difícil por un rival con buen trabajo, un rival que creo que hizo un buen juego también. Y al final no pudimos lograr el objetivo que queríamos, los 3 puntos, porque nos faltó quizás ser un poco más finos en la finalización, ¿no? Creo que Flamengo hizo un buen control del juego, generó situaciones de gol y nos faltó finalizar mejor para quizás haber tenido un mejor resultado. Tudo bem, professor. Eu queria que você comentasse sobre o público, né? Porque um clássico Flamengo-Vasco, claro que a gente teve aí o Fla-Flu também da Sul-Americana, eu não sei se para o senhor chegou a decepcionar. E outra questão, a superioridade do Flamengo, que não foi traduzida, né, em gol, foi só a questão da finalização, a última jogada, talvez a falta de concentração? Bueno, sí, yo creo que el acompañamiento extraordinario de la torcida, ¿no? Y precisamos seguir ganando esa credibilidad y nosotros todos nos vamos a trabajar para lograr ese acompañamiento y esa